todos que estão aqui presentes, para ouvirem um pouquinho sobre essa... É um pedaço apenas do meu primeiro pós-doutoramento, que deu origem a este livro. Eu vou passar para vocês, vocês poderiam observar. É um livro que foi editado agora, há menos de um mês, né? Então, um lançamento ainda a acontecer. Esse aqui é quase que um pré-lançamento, mas eu trouxe até um também, se alguém tiver interesse no tema, aqui um também. E essa pesquisa foi realizada inicialmente no Brasil, depois em Portugal, também na França, passando um período de estudos no mosteiro em Cerfroy, que é próximo de Paris, que é onde começa a Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos, pesquisando os manuscritos. Depois, então, acompanhando a sequência dessa ordem por Portugal, Espanha e, finalmente, Brasil, e até chegar à cidade de São Paulo, onde, então, vai acontecer todo esse processo que hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, que é uma espécie de uma reconfiguração da libertação de cativos para a libertação de escravos negros no Brasil, né? Então, toda essa repercussão que vai acontecer dos trinitários no Brasil. E a partir desse trabalho também foi feito um convite pela própria Ordem da Santíssima Trindade para que eu fosse fazer a pesquisa nos arquivos secretos do Vaticano. E lá, então, eu pude descobrir alguns documentos inéditos que atestavam algo que até então ninguém conhecia, que era a presença da Ordem de Trinitários no Brasil antes do século XX. E eu vou comentar um pouco sobre vocês sobre isso também. Nesse livro vocês têm também os documentos, né, as fotocópias dos documentos não só do arquivo secreto, como também de outros arquivos onde foram feitas a pesquisa. Vou deixar vocês darem uma olhadinha, né? Depois, se eu precisar de cola, eu pego de volta. Ficar algum dado. Eu não sei se eu falo sentada ou em pé, eu sou péssima sentada e eu prefiro ficar em pé também, que assim eu olho para vocês todos, diante aqui de onde eu vou ficar meio de costas. Também, como eu não conheço a cada um, eu não sei o conhecimento que vocês têm da Ordem da Santíssima Trindade, então eu vou falar um pouco também da origem da Ordem, até para nos situarmos historicamente na questão toda aqui. Então, a temática de hoje seria a ação dos Caifases. Eu vou explicar o que são os Caifases rapidamente, mas depois eu torno a falar nisso também. Quem são esses Caifases? Caifases foi um grupo organizado na cidade de São Paulo, no século XIX, para a libertação de escravos. Então, é um grupo politicamente organizado, e esse grupo tem sua base dentro também dos ideais da Santíssima Trindade. Okay? Então, a gente vai estar voltando aqui. A ação dos Caifases, então, no abolicionismo no Brasil, ecos da utopia da libertação de cativos da Ordem da Santíssima Trindade. Então, só para a gente situarmos historicamente isso tudo. A Ordem da Santíssima Trindade, Libertação de Cativos, ela tem a sua origem, deixa eu ver se isso aqui está funcionando, está na França, okay, em 1193. Mas como é que isso tudo acontece? É pena que está meio difícil de vocês enxergarem. Esse quadro aqui é um quadro que está em Paris, no Louvre. Ele é a celebração da missa, da primeira missa por São João da Mata. São João da Mata, ainda um jovem, não existia a ordem ainda, mas ele se preocupa em qual ordem ele deve entrar, onde ele pode servir melhor a Deus, sempre buscando isto. E na celebração da missa, na primeira missa que ele vai celebrar, temos a presença também de Inocêncio III, Papa Inocêncio III, mas também um bispo de Paris e também um mestre e outro religioso, são 5 na verdade que vão estar aqui. E nesse momento que ele vai consagrar a hóstia, aparece uma visão celestial, visão essa que é compartilhada inclusive pelo Papa Inocêncio III. Nesta visão, São João da Mata vai ver o Cristo sentado no trono, o Cristo Pantocrator, e segurando pela mão 2 homens, um negro e um branco, como vocês estão vendo aqui. Esse mosaico é um mosaico feito também no século XII, a pedido do São João da Mata, em cima de um desenho que ele fez da própria visão. Esse mosaico existe até hoje, essa foto foi tirada em Roma. Infelizmente, o local onde o mosaico está quase que totalmente destruído, mas o mosaico ainda está lá, como vocês podem ver aqui. E essa é a visão que ele tem. Baseada nessa visão, ele percebe que Deus o está convocando a criar uma ordem nova, uma ordem especializada na redenção de cativos. Eu não sei se está dando para observar, mas esse
O branco está aqui com uma corrente nos pés, solta, e o negro está segurando também uma corrente que também é a corrente dos seus pés. Existem várias interpretações para esse mosaico. Uma delas é que Jesus está aqui para libertar todas as raças, todas as etnias. A outra explicação diria que este é o mouro, o muçulmano, e este é o cristão. E é por isso que o mouro, ele mesmo carrega a sua própria corrente, então ele é escravo dos seus próprios pecados, escravo das suas próprias situações sociais. E o cristão, que está aqui carregando a cruz, já estaria com a corrente livre, solta no chão, então ele se mantém preso por amor a Cristo, porém ele já é livre. São várias interpretações, tem livros a respeito disso, no meu livro também eu trato delas também. São João da Mata, então, ao ter essa visão, que é compartilhada inclusive pelo Papa, ele resolve ir para uma espécie de um retiro espiritual para poder verificar se é isso mesmo que Deus quer. Chega nesse local, que é Cerfroá, ele encontra um ermitão, que é São Félix de Valois. Félix de Valois, ele é, na verdade, um príncipe francês, ele é um descendente dos reis franceses, e ele participou de uma das cruzadas, incógnito, só que, por ter visto todo o sofrimento nas cruzadas, ele resolve largar tudo aquilo e se tornar um ermitão. Nesse mesmo momento, então, ele se encontra com São João da Mata e os dois, fazendo amizade, acabam, então, juntos fundando a ordem em Cerfroá, em 1193. Nessa ordem, então, assume com a missão a libertação de cativos cristãos sob o domínio muçulmano. A ordem vai receber a aprovação e reconhecimento da sua origem divina, por Inocêncio III, justamente porque Inocêncio III compartilhou da vocação. Então ele tem essa grande diferença que vai ter outra ordem também, que é espanhola, também de libertação de cativos, que é a Ordem dos Mercedários, que é fundada pelo rei e não pelo Papa. E eu esqueço que isso aqui funciona. Vamos lá. Então aqui eu tenho a outra visão interessante também que acontece por São João da Mata duas vezes, depois de São Félix você vai ter lá também, que é a visão de Nossa Senhora dos Remédios, que vai se tornar a patronessa da ordem. Nossa Senhora dos Remédios, nessa visão, está entregando uma bolsa contendo moedas a São João da Mata. Por quê? São João da Mata, então, parte em missão para libertação de cativos. Ele é uma ordem mendicante, é a primeira ordem mendicante, ela é anterior aos franciscanos, e ele, então, começa a recolher donativos para negociar com os mouros a compra de cristãos, a soltura desses cristãos presos. Numa dessas idas, no caso a Valência, ele leva a soma negociada e no momento que o sultão diz que não, eu gostaria de um pouco mais, ele não tem como ter esse dinheiro, não pode voltar a conseguir o dinheiro aqui na Península Ibérica. O que ele faz? Ele ora, né? Ele pede ajuda a Nossa Senhora e Nossa Senhora então aparece na forma da devoção de Nossa Senhora dos Remédios e entrega a bolsa com moedas remediando a situação. E é por isso que Nossa Senhora dos Remédios, que hoje muitos confundem como tendo uma ligação com Nossa Senhora da Saúde, não é bem essa a origem. Ela é uma pessoa que vem para remediar, e principalmente a situação, situações limites, né, inclusive a situação da escravidão. Bom, é só para vocês terem uma ideia dessa ordem, como ela surge. E daí então a ordem vai se expandir por toda a Península Ibérica, né, de Cerfroá, vai descendo, vai principalmente regiões onde tem a possibilidade de encontro na água, para poder os barcos então navegarem até onde existem as prisões muçulmanas, para poder fazer essa libertação dos escravos, dos cativos, desculpa, até que então chega em Portugal. Em Portugal ela chega também através, interessante, porque não foi intencional, acontece um naufrágio, então alguns frades estão indo para fazer uma negociação da França, vindo da França, e acontece um naufrágio justamente na costa aqui de Portugal, e eles chegam então a Santarém, e em Santarém então eles encontram, deixa eu pegar a minha cola, eu não decorei ainda o nome de todos os reis portugueses, me desculpem, encontra Dom Afonso II nesse período, vai ser 1207 onde isso acontece, não, desculpa, Santarém deixa eu achar aqui a minha colinha, é isso mesmo, 1207. 1207, então, há o naufrágio e Dom Afonso, então, permite que esses frades que chegam aqui construam um convento em Santarém
e ali então começa a missão em Portugal. Em Portugal teríamos 4 conventos, um deles em Lisboa, que hoje se transformou naquela cervejaria da Trindade, que vocês talvez conheçam dessa forma. Nós tivemos também em Faro e em Coimbra. Aí houve os conventos trinitários. Aí acontece uma situação também que não é muito boa lembrança para o meu português, que é justamente a formação na Península Ibérica, onde você tem aqui o Filipe I, depois Filipe II. Filipe II vai fazer uma divisão de territórios entre os chamados trinitários e outra ordem que já tinha surgido também na Espanha para a libertação de cativos, que é a ordem dos mercedários. Alguns países recebem então a possibilidade de receber a influência dos mercedários e outros dos trinitários. Como nesse mesmo período da Península Ibérica está acontecendo a reforma dos trinitários, que é uma tentativa do retorno à ordem inicial, principal, que era a libertação só de cativos dos muçulmanos, não se preocupar com as outras situações, mas apenas o cativeiro. O que acontece então? O Filipe II vai fazer o seguinte: bom, já que vocês só querem trabalhar com muçulmanos, vocês vão então ter a permissão de trabalhar nos países onde ocorre ainda alguma influência muçulmana. Os países onde não tem influência muçulmana será para os mercedários. E aí então que os mercedários chegam ao Brasil, que é uma outra ordem, certo? E nunca se soube, como eu falei para vocês, da presença de trinitários no Brasil, então, até o século XX, quando então a ordem chega ao Brasil e constrói, no século XX, um convento em São Paulo, uma cidadezinha próxima a São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Muito bem, como é que então vai acontecer isto? Como é que esses trinitários, essa influência trinitária vai aparecer no Brasil, principalmente no estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo? Através de 2 questões. Primeiro, leigos. Leigos que vão para o Brasil levando a sua devoção, levando também os ideais de libertação de cativos. E também de alguns frades. Frades esses que eu fui descobrir justamente no arquivo secreto do Vaticano. Vamos contar um pouquinho dessas histórias através de alguns slides. Primeiro, 1506. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500. O que acontece aqui? Em 1506 a gente já tem a primeira igrejinha, a primeira capela de Nossa Senhora dos Remédios, lembrando que é a devoção principal dos trinitários, e é onde vai ser realizada a primeira missa em ambiente fechado no Brasil. A primeira missa no Brasil, realizada na Bahia. Mas a primeira missa em ambiente fechado, dentro de 4 paredes, é realizada no Rio de Janeiro, na Capela de Nossa Senhora dos Remédios, na Arraial do Cabo. Claro que não tinha toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, né? Esse marco que vocês estão vendo aqui é o marco da chegada de Américo Vespúcio, que é a segunda viagem também, né, ao Brasil, que chega aqui, nesse caso, então, na Arraial do Cabo, está aqui o marco, e lá ao lado do marco é construída a capelinha de Nossa Senhora dos Remédios. Sabe-se agora que houve um frade trinitário acompanhando Américo Vespúcio nessa viagem, que fica, então, em terras brasileiras, encontrando essa primeira devoção, primeira alusão aqui. A segunda que nós encontramos em 1581, na Bahia, em Juerana. Nós temos até hoje uma igrejinha também de São João da Mata. Essa igrejinha também tem a sua devoção aos Santos Remédios, claro, né? E ela é uma igrejinha também que foi feita por um padre também trinitário, um frade trinitário, que acompanhou o padre Manuel da Nóbrega ao Brasil. A gente está vendo que vários frades acabaram estando, sim, apesar da ordem nunca ter feito conventos ou mosteiros, nós temos a presença de frades no Brasil. Em 1582, nós temos também uma imagem, foi encontrada uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios no Mosteiro de São Bento da Bahia. Então também já acontecia a devoção na Bahia, em Salvador. Outra igreja também interessante, também no Rio de Janeiro, Paraty, de 1646. Claro que também não é este o templo, por favor, né? Foram várias construções uma em cima da outra. A igreja de Paraty, ela é interessante para nós também, porque é dito que a imagem veio a partir de navegadores também. Então, com certeza, isso já era obra de leigos que traziam a devoção consigo onde quer que fossem. E aqui também a gente já tem um registro da primeira Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, que vai ser muito importante também para a libertação dos escravos no Brasil.
Essa igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que fica na bairro de Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, ela fica dentro de um local que era um hospício, na verdade, a colônia Juliano Freire, e ela ainda existe também até hoje, está bem abandonada. É interessante que essa igrejinha também foi construída por negros, também já temos aqui a primeira alusão à proximidade de escravos na construção da igreja e para a devoção deles. Então, até agora, a gente tinha sempre a ideia que a devoção de escravos no Brasil era ligada sempre a Nossa Senhora do Rosário. Mas aqui a gente tem Nossa Senhora dos Remédios como também uma devoção de escravos, que vai aparecer em alguns casos. Na reconstrução, depois que a capela se transformou em igreja, no caso, essa construção aqui, já foi feita durante o reinado do Pedro II, que esteve na colocação da pedra fundamental e também na inauguração da igreja. Essa igreja de Nossa Senhora dos Remédios, São Luís, Maranhão, essa igreja ela é muito importante no sentido de que ela foi construída por um bispo trinitário no Brasil, então o bispo José Delgarte, que foi bispo no Brasil durante 7 anos, no Maranhão e Pará. Então ele fez essa construção e introduziu também a devoção nessa região. O bispo José Delgarte foi também muito envolvido com a questão do abolicionismo da escravatura negra e indígena no Brasil, trabalhando as 2 causas, até que morre no Brasil também. E ainda aqui em Salvador, temos aqui a igreja de Nossa Senhora a igreja da Santíssima Trindade, em Salvador, de 1733. Nessa igreja também há o registro já de uma ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos. E é interessante quando a gente repara que aqui no frontispício da igreja, olha o que a gente observa. A cruz trinitária. A cruz trinitária está aqui presente. E esse ícone, esse brasão, ele é quase idêntico ao que eu vou mostrar no próximo slide, da Ordem Terceira da Santíssima Trindade da cidade do Porto. Então aqui você já tem a formação da Ordem Terceira da Santíssima Trindade de Libertação de Cativos. Essa ordem também então já trabalhava com a questão dos abolicionistas. Eu encontrei também no Arquivo Secreto do Vaticano algumas cartas escritas por essa ordem para Roma, já solicitando a intervenção de Roma, isso em 1733, para o abolicionismo no Brasil, para que realmente fosse abolida a escravatura negra, a partir da Bahia. Aqui é um impresso também, feito na Bahia, do século XIX, onde a gente observa Nossa Senhora dos Remédios, sendo coroada por Deus, o Espírito Santo, Jesus do outro lado, aqui tem, e ela entregando a bolsa, né, de dinheiro a São João de Mata e São Félix Valois, e aqui tem escravos também sendo libertos. Essa é uma imagem que já foi impressa então na Bahia, um santinho feito na Bahia já no século XIX, nós já observamos que a devoção já é bem frequente. Então, nesse santinho há escrito Nossa Senhora do Remédio, padroeira da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade de Libertação de Cativos. A data dele é de 1806. E como eu falei para vocês, este é o brasão da Ordem Terceira da Santíssima Trindade do Porto. Também foi descoberto que nesse mesmo período você tem, um pouquinho antes de 1700 e alguma coisa, você já tem algumas cartas também de cidadãos da Bahia solicitando ao rei de Portugal que fosse dado a esses cidadãos os mesmos privilégios que os habitantes da cidade de Porto aqui em Portugal tinham. Então o que a gente pode observar? Provavelmente são cidadãos de Porto que levam, leigos, que levam sua devoção para a Bahia também, inclusive repetindo até mesmo o brasão. Aqui em Porto também, estando agora aproveitando o último congresso da Espírito Santo, acabei dando uma ida a Porto para fazer mais um pouco de pesquisas, e lá encontrei, não só na questão do brasão, este outro santinho, vejam que é bem próximo, bem semelhante também de Nossa Senhora do Remédio, já esse feito na própria cidade do Porto. E aqui é uma placa litográfica também guardada na cidade do Porto, onde você tem outro tipo de santinho, já é um terceiro modelo, né? São diferentes, mas todos do século XIX. Outra igreja, em 1737, agora em Fernando de Noronha. Em Fernando de Noronha também há o relato da passagem também de Américo Vespuccio, então talvez dali também tenha vindo toda a devoção. É a única igreja na ilha de Fernando de Noronha, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. A igreja de Nossa Senhora dos Remédios de Caxambu, Minas Gerais também. Claro que eu não fui mostrando para vocês a imagem atual de todas elas, mas foram capelas que foram sendo substituídas.
Outra confraria muito importante que aparece é a Confraria de Nossa Senhora dos Remédios da Igreja de Santa Ifigênia, no Rio de Janeiro. É uma confraria formada apenas por negros mina, voltada também para conseguir donativos para a compra de cartas de alforria, de libertação, e para também o enterro de negros que não tinham condições nenhuma, né, que eram jogados na rua, jogados na praia, quando morria algum escravo, era simplesmente abandonado. Então, todas as devoções dessa confraria são voltadas para isso. E a Nossa Senhora dos Remédios de Manaus, no Amazonas também, que é de 1818, claro que também era uma igreja bem menor do que essa, construída também por negros, e hoje já foi substituída. Então, o legado trinitário do Brasil, com certeza, começa não só com esses frades que vêm à revelia para o Brasil, mas também, principalmente, pelas confrarias e irmandades. Principalmente as confrarias que saem da cidade do Porto, que eu coloquei os dois brasões para vocês poderem observar como é muito próximo, muito semelhante, este em Salvador e este aqui em Portugal. E chegam nessas cidades todas. A Serixá Ordem Terceira da Santíssima Trindade, então, acaba se propagando e propagando também os seus ideais de libertação. Esta igreja de São Paulo, essa igreja é de 1720, eu deixei ela para o final, porque é daí que vem toda a situação dos caifás, dos quais a gente vai falar. A data dessa foto, uma foto de Militão de Azevedo, de 1862, né, que está a igreja. Essa aqui é a prisão municipal. Então é interessante a igreja construída próxima à prisão, justamente porque uma das misericórdias exercidas pela devoção da Santíssima Trindade é não só a redenção de cativos, como exercer a misericórdia também para os enfermos e para até prisioneiros também de outros tipos. Nessa igreja da Nossa Senhora dos Remédios, encontramos uma imagem que já não existe mais, é uma pena que não dá para vocês enxergarem muito bem. Essa imagem é de 1650, a origem dela, e ela traz a cruz trinitária no peito. Então a gente pode observar que, embora a ordem não tenha se estabelecido oficialmente no Brasil, sim, os sinais da ordem estão em todos os lugares. Eu esqueci de comentar, mas na igreja de Paraty, que eu mostrei antes, existe também desenhado nas paredes correntes, que é outro símbolo também da devoção da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos. Então a gente observa várias simbologias que permaneceram. Outra imagem interessante que existia nessa igreja, que também não existe mais, não está mais nela, é do Senhor Redentor Jesus Nazareno. Essa imagem tem uma história muito interessante, que conta-se que em 1681, os mouros teriam prendido essa imagem. Capturaram a imagem, não esta, claro, uma outra, capturaram uma imagem como esta, e essa imagem então foi aprisionada, digamos assim, e os trinitários resolveram que tinham que negociar a soltura da imagem. E negociando a soltura da imagem com o sultão, o acordo foi o seguinte: tudo bem, o quanto a imagem pesar, vocês vão entregar para a gente em moedas. Foi colocado então, foi pedido várias somas de dinheiro, né, levaram dinheiro para fazer essa compra, sem saber quanto que a imagem ia pesar, colocaram a imagem na balança e aí aconteceu um milagre. A imagem pesou tanto quanto uma única moeda. E sendo assim, o Cristo só teve que entregar o Cristo, ele foi liberto. E é uma das figuras que você vai encontrar em todas as igrejas trinitárias, é o Cristo aprisionado dessa forma, porque lembra-se desse mito também de origem. E é nessa igreja, Nossa Senhora dos Remédios, São Paulo, que vai se formar a ação desses chamados caifazes. Os caifazes são comandados por um senhor, que é este aqui, o Antônio Bento de Souza e Castro, brasileiro, jurista. Ele, junto com diversos outros, são vários juristas também, inclusive o bispo de São Paulo, que é o Dom Lino Deodato, vão reunir-se à revelia da igreja dentro das dependências da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Por que eu falo que é a revelia da igreja? Porque nesse período era proibido no Brasil que a igreja se envolvesse com questões sociais. Isso era uma proibição papal. Okay? E mesmo assim, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios estão acoberta reuniões de pessoas que estão voltadas para questões extremamente sociais, que é a libertação de escravos.
Esse grupo se autodenomina Caifases. Até hoje ninguém sabe muito bem o porquê disso, qual é a relação disso com Caifás, não se sabe muito bem. Ele reúne com esse nome, forma esse comitê, reúne-se então secretamente na dependência da igreja. Em 1880, ele vai se tornar o provedor da confraria, que já existia a confraria antes, como fala, a confraria já existe desde 1700, mas ele se torna o provedor da confraria. Então aqui, Antônio Bento vai unir não só o grupo político com o grupo religioso. Então agora ele junta as duas coisas numa só. E a própria confraria, então, começa a trabalhar contrariamente à escravidão no Brasil. Qual o objetivo dos Caifases? Eu coloquei aqui, através de ações diretas, incentivar e colaborar com a insurreição e fuga de escravos. Primeira coisa, se infiltravam nas fazendas de São Paulo, na região de São Paulo, província de São Paulo. Se infiltrando, conseguiam então motivar insurreições dos negros, as fugas. A fuga, eles iam então, a partir da fuga, fazer todo o processo que eu já vou mostrar para vocês. Além disso, não só a insurreição, mas como falando até o fato de reinserir esse negro na sociedade. Tudo isso era feito por eles. Eu coloquei alguns aqui só, do Leonindo Deodato, que era o bispo de São Paulo, Muniz de Souza, Patrocínio, Beni de Andrade e muitos outros. Esses outros incluíam pessoas trabalhadoras de várias áreas, inclusive da Estrada de Ferro, que vocês vão ver aqui, pessoas de várias áreas possíveis, de forma que todos colaboravam de alguma maneira para a libertação desses negros. Em 1882, ele assume também a presidência do Centro Abolicionista de São Paulo, que tinha sido fundado por Luiz Gama, que foi outro abolicionista muito famoso. Dentro da igreja vai haver a publicação do jornal A Redenção, que foi tão bem aceito pela sociedade que passa a ser publicado 2 vezes por semana. É um jornal, então, com uma linguagem bem simples, mas que favorecia com as pessoas ficassem estimuladas a cooperar com a causa. E é lá também que vai ser criada a primeira escola para filhos do ventre livre. Lei do ventre livre, de 1871, ela vai fazer com que os filhos nascidos a partir de 1881 de mulheres escravas deixassem de ser escravos, passaram a ser livres. Mas não tinham escola. A gente tem que lembrar que nesse período aqui as escolas eram apenas para as escolas jesuítas para pessoas brancas e principalmente que tinham algum poder aquisitivo. Eu tenho aqui uma escola para filhos de negros sem poder aquisitivo nenhum. Inclusive escravos, filhos de escravos ainda. Essa é a rota de fuga, a gente pode dizer assim. Primeira incitação à fuga das fazendas. Estimulava os negros a fugirem. Havia a fuga. A fuga eram escondidos, principalmente na casa de Caifases. Desses esconderijos da casa de Caifases eram levados à igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E depois, dentro da igreja, escondidos, que era um local seguro, santo, então onde a polícia não entrava, eles eram levados a partir de procissões. Essa aqui é uma procissão atual, ok? Não tenho foto da época, eu tenho só relatos da época, onde embaixo do andor do santo e da santa eram colocados negros. Então, um andor com aquelas pesadas cortinas, o escravo fugido embaixo do andor, e ao redor do andor iam tocheiros. De forma que, se algum capataz, algum policial quisesse descobrir o que estava embaixo do andor, eles rapidamente fechavam a passagem e ninguém conseguia chegar perto do andor. Então era todo um processo realizado para levar e para acobertar esses negros. Então, realmente, os negros eram levados embaixo do andor até então algum lugar seguro ou até a Estrada de Ferro Ituana, futuramente Estrada de Ferro Sorocaba, onde então os funcionários, inclusive protestantes que eram envolvidos também, que eram no caso os ingleses, né, que estavam lá, eram envolvidos na causa abolicionista também, então escondiam dentro dos vagões os negros, e aí através da Estrada de Ferro eles eram levados até o Porto de Santos, e no Porto de Santos estão encaminhados para 4 quilombos que se formam na cidade de Santos. Quando não era possível ir para a Estrada de Ferro, a fuga era feita a pé. E aí a gente tem a ação de vários capoeiristas e coisas assim, na hora que apareceu algum policial. Tem várias cenas bem interessantes até a chegada no Porto de Santos. Uma coisa interessante é que Santos é a cidade natural de José Bonifácio. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar também, que foi aquele que foi o professor principal do Pedro II, depois que Pedro I vem para cá, que é o Pedro IV de Portugal, que é o nosso Pedro II do Brasil. O que acontece? Ele é abolicionista também já. E Santos acaba se transformando numa cidade que é uma das primeiras cidades a libertar escravos no Brasil.
e até os policiais vão acobertar a fuga dos negros também. Então, chegando em Santos era o paraíso, já não tinha mais problemas. Algumas citações interessantes. Esse aqui é um dos membros Caifás, ele contando como é que acontecia uma das procissões. Entre os andores de Santos, suspensos em longas hastes, apareciam instrumentos de tortura, grilhões, cangas, relhos, etc. Na frente, debaixo da imagem lívida de Cristo crucificado, caminhava trôpego e vacilante o infeliz cativo. Nunca assisti uma cerimônia tão triste e tão sugestiva. A impressão na cidade foi profunda. A polícia não ousou impedir a marcha popular. A multidão seguia silenciosa, todos sentiam-se profundamente comovidos, menos o infeliz preto martirizado que as dores enlouqueceram. Esse é apenas um dos relatos que a gente tem dos transportes dos negros, e feito por um próprio Caifás. E eu coloquei para vocês aqui uma coisa interessante, que os negros que ficavam escondidos na igreja de Nossa Senhora dos Remédios deixavam como ex-votos suas correntes e seus grilhões. Isso, infelizmente, foi perdido, porque, eu não vou explicar o mapa para vocês, mas aconteceram algumas reprimendas a esse envolvimento da igreja da causa abolicionista, já que isso era proibido. Outra citação muito interessante, vocês podem perceber que na igreja, isso aqui é um livro de casamentos e batizados, de 1875, vocês estão vendo aqui, eram realizados muitos casamentos e batizados também de escravos, coisa que nem todo padre fazia. É uma coisa nem sempre muito bem realizada. E nesse livro, encontrado na sede de São Paulo, encontra-se esse texto lindo, que eu não resisti a colocar para vocês. Batismo de escravos, que absurdo. Quando não disse São Paulo na Epístola aos Gálatas 3,27, depois do batismo não há nem judeu, nem gentio, nem senhor, nem escravo. Vós sois todos um só corpo em Cristo. Jesus Cristo não deu o nome de irmão a todos os homens? É verdade. A palavra de Deus ainda não foi bem compreendida. Se o fosse, não dar-se-ia o nome de escravo a cristãos, porque é indubitável que o cristianismo aboliu a escravidão. Vós todos ministros dessa religião cometeis um crime quando recebeis na pia batismal um inocente com nota infame de escravo. E ele assina, um padre anônimo, que se encontra nessa mesma situação, ou seja, eu também recebo escravos no batismo, mas eu não gostaria de estar fazendo isso, colocando esse nome, né, escrito no livro, né, fulano de tal, escravo, assim por diante. A igreja continua se envolvendo, a ponto que em 1883 ocorre uma procissão onde vão ser entregues 154 cartas de alforria, entregues pelo bispo Dom Deodato. Cartas de alforria, então, compradas com dinheiro, já que a igreja vai angariando, a ponto que em 1883 a igreja cria também a Caixa Auxiliadora da Redenção de Cativos, onde é estipulado que a terça parte dos rendimentos anuais das pessoas que participam então da confraria é dada para a compra de alforria. Então já é voltada para isso. E aqui uma outra alusão interessante, porque na regra trinitária, também isso é uma coisa que eu acabei não falando para vocês, na regra trinitária, quando alguém entra para a ordem trinitária, ele divide os seus bens em 3 partes. 2 partes são dadas para exercício da misericórdia. E uma parte é dada para a libertação de cativos, que é a terça parte. Então é aqui mais uma alusão aos trinitários também. E finalmente, no dia 5 de maio, Leão XIII vai enviar uma encíclica aos bispos brasileiros chamada Implurimis, onde ele vai incitar os bispos, finalmente, a se envolverem com a questão social e falarem, não, olha, é impossível que a escravidão continue no Brasil. E é assim que, alguns dias depois, no dia 9 de maio, a confraria da Igreja de Nossa Senhora de Remédio faz uma nova passeata, baseada na carta, né, falando, olha, realmente precisamos fazer isso, precisamos abolir a escravidão. Enfim, alguns dias depois, no dia 13 de maio, a princesa Isabel então assina a Lei Áurea e assim os escravos são libertos. A história da Igreja Nossa Senhora dos Remédios e o envolvimento com a libertação de cativos, então, reflete claramente esse ideal trinitário. Esse texto de 1910 é um texto que vai incentivar a Igreja a continuar a trabalhar, né, nessa função, né, o Doutora Benemérita da Igreja, portanto, haver trabalhado para a redenção de cativos. Esta Irmandade é de propugnar hoje para a liberdade de tantos homens espiritualmente escravos do desprezo do pecado. Então, aqui é uma reconfiguração. Não vou falar mais da libertação de cativos ou de negros, já estão livres. Né? Mas a igreja agora tem que trabalhar com outro tipo de escravidão. Escravidão social, física, espiritual e assim por diante. Como eu falei para vocês, a igreja não existe mais. Por reprimenda, ela foi demolida. Foi demolida e foi reconstruída num lugar totalmente ermo, para dificultar a ida de qualquer pessoa. Então, era uma igreja que era extremamente
frequentada, depois passa a ser uma igreja bem pouco frequentada. Hoje, é claro, o bairro já cresceu, São Paulo cresceu, já tem casas ao redor da igreja, mas no início isso não existia. E aqueles grilhões, tudo isso que existia aqui, provavelmente está sepultado embaixo da atual rua que passa onde a igreja existia. Concluindo, a gente observa que, apesar da proibição da vinda da trinitária ao Brasil, a devoção e a vocação trinitária chega através dos frades e dos leigos. A relação da devoção Nossa Senhora dos Remédios na confraria da Igreja em São Paulo mostra a sobrevivência dos ideais da Ordem da Santíssima Trindade e redenção dos cativos, claramente. E dentro desse contexto vão se produzir as ações de Caifás, que estão como São João da Mata e Felício Valois visam restaurar a liberdade dos cativos. Ocorre a manutenção do ideal da liberdade dos cativos na Avião de São João da Mata, com a reconfiguração de cativos para escravos e hoje uma nova reconfiguração de cativeiro físico, psíquico, espiritual, social, econômico e tantos outros meios. Sendo assim, termino com o lema dos trinitários, que é glória à Trindade e aos cativos libertados. Obrigada.